Namastê! Hoje nós vamos conversar sobre a necessidade do sono em sua vida. Necessidade e importância dele. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sou Fátima Leite, sejam muito bem-vindos ao canal Solare. Quando nós somos jovens e muito dinâmicos, nem queremos dormir. Imaginamos que dormir é uma perda de tempo, mas isso é porque somos muito jovens, não temos experiência suficiente nem conhecimento. Mas o sono é que vai nos proporcionar boa disposição para vivermos intensamente no dia seguinte. Então, mesmo quando jovens, se não dormirmos o suficiente, vamos acordar cansados. E toda aquela dinâmica de vida vai diminuir porque não tivemos uma boa noite de sono. Quando resolvemos apagar as luzes, escurecer o ambiente, para então começar a dormir, nós avisamos ao nosso cérebro que está anoitecendo. Então, há séculos atrás, não existia a luz elétrica. Quando a luz solar ia diminuindo, depois que havia o pôr do sol, e a noite então chegava, não tinha ninguém com problema de insônia. Não é verdade? Não tinha aparelho de televisão ligada, nem celular, nem computador. Não estou colocando a culpa da insônia na tecnologia, não. Porque é uma escolha nossa, uma escolha do ser humano. Criar. Por que eu digo que é uma escolha? Porque é uma escolha sua, você é responsável por sua vida. Então, por sua vida e por sua saúde. Então, cabe a você criar um ritual de sono, um ritual para o seu cérebro reconhecer que está na hora de você dormir. E esse ritual deve começar pelo menos 1 hora antes de você realmente querer dormir. Porque quando o seu cérebro é avisado que está anoitecendo, ele libera 2 hormônios importantes. O primeiro é o hormônio do crescimento e depois é a melatonina, que realmente é responsável pelo seu adormecer. Os 2, em conjunto, eles preparam você para você dormir e relaxar com tranquilidade. Tem pessoas que são sonâmbulas. Eu estava pesquisando sobre isso. A medicina continua a estudar e entender as causas. Mas a pessoa que tem o sonambulismo, né? Sonambulismo, uma parte do cérebro dela desliga e a outra não. Por isso que ela acorda, vai na geladeira, volta, às vezes até conversa com alguém, mas na realidade a outra parte do cérebro está desligada. Por isso que ela não lembra de nada. Então a medicina vem estudando isso para descobrir as causas. Mas você veja a importância do sono de forma ampla e profunda. O hormônio de crescimento, ele atua diretamente no seu crescimento até a fase da adolescência,
até a fase em que a sua estrutura óssea está se desenvolvendo. Depois disso, quando você já tem a sua estrutura física formada, o hormônio de crescimento durante o sono, ele vai ser um restaurador das suas células ósseas. Suas células ósseas. Para você evitar a osteoporose, a osteopenia, além de tomar um remédio para isso, a vitamina D, pegar sol. A noite de sono é importantíssima porque ajuda a restaurar as suas células ósseas. Guarde bem isso, guarde isso. Principalmente quem já passou dos 50 e dos 60 anos de idade, muitos desconhecemos. E eu falo desconhecemos porque eu também desconhecia isso. Ao pesquisar para fazer esse vídeo aqui para vocês, é que eu fiquei sabendo disso. Eu acreditava que era só a melatonina, só o hormônio da melatonina que era disparado quando nós dormíamos, mas não. Esse hormônio do crescimento, então grave e guarde bem isso. O hormônio do crescimento, já na fase adulta, ele diariamente, quando você dorme, durante as suas horas de sono, ele restaura as suas células ósseas. E a melatonina, então, leva você a esse relaxamento mental. O sono tem 3 fases. Uma fase superficial, uma fase que você começa a aprofundar, outra fase que você entra, que eles chamam de N1, N2, N3. Quando você entra na fase 3 e depois vem a última fase, a fase de sono mais profunda, é o REM. REM quer dizer o movimento rápido dos olhos, é porque está em inglês. Então, quando a gente fica naquele estado assim que você está mexendo os olhos, por dentro, e você está com os olhos fechados, e o outro percebe, quem está te olhando, percebe que os seus olhos estão mexendo internamente, é o seu sono mais profundo. É quando você entra no sonho, quando você começa a sonhar. Entra, que eu quero dizer, quando você começa a sonhar. Muitos lembram do sonho, outros não tem problema disso. Mas, diariamente, você sonha se você entrar nessa fase. Porque muitas pessoas que têm a insônia não completa esse ciclo N1, N2, N3, REM, e aí volta e se repete. Toda a nossa disposição, ela é restaurada quando você dorme. A sua memória é a primeira área do seu corpo que é afetada quando você não dorme bem. É a primeira. Por quê? Porque quando você vai dormir, o seu cérebro, ele vai, como se fosse rebobinar, sabe? Vai rebobinar tudo que você viveu naquele dia.
vai guardar os fatos importantes e vai deixar em plano secundário o que pode passar despercebido, que não vai fazer tanta diferença assim. Então, tudo que você colocou e voltou a sua atenção, o seu foco com intensidade, foi uma sinalização para o seu cérebro de que aquela informação era importante. Então, ele vai guardar. Se você não dorme profundamente e não entra nesse sono profundo, que é quando o seu cérebro está rebobinando e guardando os fatos importantes, o que acontece? A sua memória começa a falhar. Falha, você considera que está ficando esquecido, esquecida. Ah, porque eu não lembro. Mas o fato de você não lembrar é uma sinalização. E um fato importante que eu queria chamar para quem sofre de insônia, que insônia não é o problema principal, tá? Insônia é um alerta do seu corpo dizendo que existe algo errado. Há algo errado acontecendo. Então, o cérebro avisa, te dá esse alerta da existência desse problema, para você pesquisar que problema é esse e se consultar e se tratar e descobrir. Por quê? Porque o sono, se ele te recupera as energias, a falta dele vai degenerando as suas células. Por isso ele é tão importante. Por isso o sono profundo, com relaxamento total, nos dá aquela vontade de viver quando acordamos. Quando você dorme o número de horas suficientes, você acorda com disposição. Na prática, é a melhor observação, a mais simples, a mais rápida. Repara só, quando você dorme bem, você acorda sozinho. Ninguém precisa te chamar, nem tocar despertador, nada. O seu próprio cérebro fala, ei, já acabei meu trabalho aqui, já está tudo renovado, tudo restaurado, pode acordar. Aí você desperta, cheio de disposição, cheia de vitalidade, não é verdade? Então, perceba, cada um de nós tem necessidade de um número de horas de sono. Normalmente é de 6 a 8 horas, se você está na fase adulta. Na fase de criança e adolescente, isso varia de 8 a 10 horas por dia. Vai depender da idade da criança, o bebê dorme muito. O adolescente está com os hormônios todos em crescimento, em evolução. Então a atividade dele durante o dia é intensa. Muitas vezes ele tem necessidade de mais tempo para descansar, para dormir, para se recompor. Lá no início do vídeo eu falei para vocês
que o sono interfere, inclusive, no nosso metabolismo. E por que eu disse isso? Porque o sono, se ele recupera toda a sua saúde, e eu disse toda a sua saúde, no sentido de que ele recupera toda a energia que você gastou no dia anterior. Você não se alimentou? Você não estudou? Você não se divertiu? Você não conversou? Conheceu pessoas? Trabalhou? Leu um livro? Assistiu um filme? Foi à praia? N atividades possíveis. E todas elas vão ser significativas para o seu cérebro. Quando você não dorme o suficiente, o seu cérebro acredita que você está com escassez. Escassez de tudo. Então ele começa a fazer o seu metabolismo de forma mais lenta, porque ele acredita, ué, caramba, será que não vai ter como ele se alimentar amanhã? Ele vai diminuindo o seu metabolismo vai ficando de forma mais lenta e, ao mesmo tempo, aumenta o seu apetite. Olha só, aumenta o seu apetite porque o seu cérebro diz que você está em escassez, que nada do que você está fazendo é suficiente para ele se recuperar. Então, ele mexe. A falta de sono, na realidade, avisa o seu cérebro que você está precisando de tudo. Está em escassez total. Porque é isso que você está fazendo com ele quando você dorme menos do que você deveria. Você está dizendo ao seu cérebro, olha, eu não posso te dar tempo para você se recuperar. E ele começa a falhar. O nosso cérebro começa a falhar. Então, veja bem, quando eu digo que você é responsável por suas escolhas, é porque suas escolhas é que vão direcionar, que vão influenciar de maneira direta a sua saúde. Então, quanto mais o seu sono for realmente restaurador, tranquilo, aprenda a deixar longe o seu celular quando você resolver dormir. Não fica vendo o celular até 1 minuto antes de você dormir, não. Pelo menos 1 hora antes, se desligue do celular, deixe ele longe. Se puder ser em outro ambiente, melhor ainda. Se não, pelo menos a 2 metros de você. Escureça o seu ambiente, o seu quarto. Mantenha o seu quarto limpo. Você vai passar a noite toda respirando. Se tiver tudo empoeirado, você vai respirar poeira pura. Então mantenha o seu quarto limpo. Ao dormir, o que você quer é puxar oxigênio, porque o oxigênio vai ajudar a restaurar, a limpar todo o seu organismo, a alimentar as suas células, a restaurar as suas forças. Lembre-se
Se nós dormirmos de 6 a 8 horas por dia, nós estamos dormindo de 3, né, a terça parte ou a quarta parte do dia. Quem dorme 8 horas está dormindo a terça parte. Quem dorme 6, já na fase adulta, está dormindo a quarta parte do dia. E isso não é à toa. Isso não é por acaso. Vamos fazer o exemplo com 4 horas. Se você dormir só 4 horas por noite, você passou 20 horas acordado. Como é que você acha que seu cérebro é de flash? Você quer que o seu cérebro em 4 horas rebobine, restaure, restabeleça tudo o que você fez nas 20 horas anteriores? Quando você dorme 6 horas de sono, 6 horas de sono, quando você dorme 6 horas de sono, você está dormindo a quarta parte do dia. Então perceba, você ficou acordado e gastando energia, o seu cérebro ficou trabalhando intensamente. Sim, porque lembre-se, eu estou falando aqui com você, meus olhos estão vendo, eu estou ouvindo, a minha digestão continua a ser feita, o meu coração continua a bombear sangue, o meu pulmão continua a fazer o trabalho dele, inspirar oxigênio, jogar fora o gás carbônico, as minhas articulações todas trabalhando. Isso tudo está sendo coordenado por quem? Pelo meu cérebro. Pelas sinapses que ocorrem nas minhas células, neurônios. Então, os neurônios emitem as sinapses, que vai fazer eu piscar um olho só, eu piscar os 2 olhos e tudo mais do meu corpo. Desde o meu cabelo aqui, desde as células capilares aqui, células do meu cabelo, até a unha do meu dedo mindinho. As minhas células epiteliais. Tudo isso é responsabilidade do meu cérebro restaurar todas as células do meu corpo, tudo que eu captei, tudo que eu vivi, tudo que eu fiz, tudo que eu estudei, tudo que eu li. Restaurar tudo, rebobinar, guardar o que é importante para eu acordar bem disposta. Então, se eu durmo, vou contar aqui para vocês, é o número de horas que me é necessário agora nessa fase, são 6 horas de sono. Quando eu era mais jovem um pouco, eram 8 horas de sono mesmo que eu dormia. Então, quando eu durmo 6 horas, eu fico 18 horas acordada. E o meu cérebro trabalhando intensamente essas 18 horas. E eu dou o direito a ele, por causa da minha escolha, eu dou o direito a ele, não, está na hora de eu dormir. Eu preciso descansar. Então, quando você tem essa consciência, você começa e lembra de fazer suas escolhas.
criar o ritual para dormir, ficar longe da rede social, de televisão. Procura pegar um livro para você ler. Por que eu digo um livro? Porque do livro não sai nenhum tipo de luminosidade. Aquela luz azul que sai do celular, da televisão, do computador, aquilo avisa o seu cérebro que você continua em atividade. Ao criar um ritual para você dormir, de escurecer, é muito importante você desligar todos os aparelhos elétricos. Não deixe nenhum aparelho elétrico no seu quarto. Por quê? Porque o seu coração tem um campo eletromagnético. O seu cérebro tem um campo eletromagnético. E você vai estar em sono profundo. Então, todo aparelho elétrico que tem à sua volta e que possa soltar qualquer luminosidade, aquilo vai interferir também no seu sono. Lembra que nós somos energia pura. E tudo que mexe com a nossa energia, é importante que nós estejamos atentos. Então, para finalizar, eu quero desejar a você que você, a partir de agora, que nós já trouxemos aqui todos esses detalhes da importância do seu sono, que você comece a criar o ritual. Uma hora e meia antes de você dormir, que você coloque uma roupa mais leve, tome um banho, coloque uma roupa leve. Que você possa, como é que eu vou dizer? Que você possa se sentir confortável. Você se sentindo confortável, sem nenhum tipo de discussão, evite falar sobre problemas, evite lembrar de fatos ruins. Por isso que é bom desligar a TV, tirar o WhatsApp. Você está se preparando para dormir. E você que vai avisar o seu cérebro, olha, está na hora de descansar. Vamos descansar. Está na hora de descansar. E eu preciso ter uma boa noite de sono para amanhã ter disposição para outro dia. Porque eu quero acordar amanhã cheia de disposição, cheio de vitalidade. Eu quero ter um dia excelente amanhã. E vai depender, sim, do quanto minha noite de sono será boa, profunda e tranquila. Eu quero muito agradecer a sua atenção até aqui. Eu vou deixar na descrição link de outros vídeos que eu já falei sobre esse assunto. Caso você queira assistir, eu acredito que eles serão complementares a esse aqui. Fique com Deus. Um abraço gigante, saúde e paz.